Boa noite, amados irmãos, graça e paz por Cristo Jesus. Nós aqui agradecemos, a irmã está falando de falha, não vejo falha em nada aí, nós damos graças a Deus ter alcançado R$3.000 e passado de R$3.000 para missões. Nós também alcançamos um bom valor para missões nacionais e sempre estamos aí, alcançamos um bom dinheiro para o trabalho que tivemos ontem na primeira Igreja Batista, com as mulheres também, e alcançamos os valores da EBF, alguns valores que estão sendo arrecadados. Então, tudo é muita gratidão a Deus pela igreja, pelo esforço de cada um. Nosso texto hoje está em Romanos capítulo 6, versículo 22. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé e lesse porque é um versículo só, então leiam todos esse versículo. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O meu tema é a vida eterna. O que eu vou falar, no versículo ali já dá para perceber, e você já me conhece que eu gosto disso. Eu vou falar de libertação, eu vou falar de transformação e eu vou falar de santificação. Está ali a libertação do pecado, a transformação de vida e a santificação depois desta vida eterna. Então, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez. Abençoa essa igreja, essa congregação reunida, Deus querido, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor venha ao encontro de cada coração aí, aqui, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, a entender, a ter discernimento da Tua palavra e a aplicar em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Sentem-se. Considerando que Jesus é tudo, e Jesus é tudo, amém? Jesus é tudo. Deixa eu pôr um pouco d'água aqui que... Considerando que Jesus é tudo, muitas pessoas andam à procura de nada. Se Jesus é tudo, muitas pessoas andam procurando nada. E é interessante essa questão. Às vezes, a minha amada esposa está andando lá, olhando para um lado, olhando para o outro. Eu falo, está procurando o quê? Fala, nada não. Não vai achar, ou vai achar, será que vai achar? Nada não, nada não. A Cláudia também já vi, ela fala, nada não, procurando nada. Mas, normalmente, as pessoas desejam muito encontrar, desejam muito a vida eterna, mas não sabem exatamente aquilo que desejam. Então, se procurasse, não sabiam o que estava procurando. Elas não sabem exatamente o que procuram, não sabem exatamente o que querem, e não têm ideia de que a vida eterna tem reservada para aqueles que realmente conseguem encontrá-la. No livro de João, capítulo 17, versículo 3, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é essa. Conheça-te, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a necessidade de conhecer isso. Quando nós chegamos a Deus, diz que Deus chegará a nós. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: chegar a Deus e Ele chegará a vós, né? O Pai Celestial a ninguém despreza, e o Filho não lança ninguém fora. Os que vêm a Ele, disse: os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. De maneira nenhuma lançarei fora. Como é certo que Jesus é tudo, e sendo Jesus tudo, a vida que queremos é, se nós, de alguma forma, ainda não entendemos o que realmente é a vida é Jesus. A vida é Jesus. O que nós queremos, o que nós precisamos é Jesus. Jesus é tudo, Jesus é a vida. Nós procuramos Jesus, se nós procuramos a vida. Se nós desejamos a vida, nós desejamos Jesus, porque Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Toda nossa atenção tem que ser, nossos olhos, nosso coração, tem que ser direcionado à pessoa de Cristo Jesus, que Ele é. E preste bem atenção aí, porque hoje a mensagem vai ser longa. 3 pontos. 3 pontos do que implica ter Jesus. Se eu tenho Jesus, o que implica isso? Primeiro ponto. Ter Jesus implica em crer na libertação do pecado. Ter Jesus implica em crer na libertação do pecado. Crer na libertação do pecado. Para mim, crer nessa libertação do pecado, eu preciso reconhecer esse pecado, eu preciso arrepender, eu preciso confessar e eu preciso converter. Então, eu quero vida eterna, tem um processo que Deus tem que fazer na minha vida e que eu tenho que entender isso através da palavra de Deus. Porque eu quero vida eterna e saio pulando aí de alegria que eu quero a vida eterna, eu quero achar, mas a vida é Jesus, você tem que encontrar Jesus. Mas mesmo você entendendo isso, que a vida eterna é Jesus e que você precisa de Jesus, você vai encontrar em Cristo essas necessidades. Necessidade de crer, necessidade de se arrepender, necessidade de confessar os seus pecados e de converter, ter uma vida convertido, né? Isso Jesus faz no tempo que se chama hoje. A salvação é para o tempo que se chama hoje. Você acha libertação em Jesus hoje? Hoje é o dia oportuno, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele trata dessa oportunidade que não é para amanhã, não é para outro dia. Diz o texto, porque diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo sobremodo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação. Então a salvação é para hoje. Se você deseja salvação, se você deseja a vida eterna, se você deseja realmente conhecer Jesus, essa proposta dos céus é para hoje. É para esse tempo oportuno que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo oportuno. Um tempo,
Quando eu prego nos culto fúnebre, às vezes nosso pessoal, às vezes sou convidado a falar em alguns. Eu antes trabalhava muito em algumas mensagens, até um dia o Dave falou, você não tem uma mensagem, só uma mensagem para essa ocasião? Então eu comecei a pensar nisso e pelo menos arrumei um esqueleto para mim trabalhar nela. Então eu posso ser chamado para pregar num culto fúnebre, sempre eu tenho uma mensagem, eu arrumo um texto e aplico naquele esqueleto. E a minha mensagem sempre passa por Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, que fala que há tempo de nascer e tempo de morrer. Fala que, além do capítulo 7, versículo 2 de Eclesiastes, também que fala que é melhor ir para um lugar onde há velório, há pessoas mortas, né, do que num lugar onde há festa, que ali você pode refletir, pode pensar na sua vida e pensar na realidade que acontece. Depois disso, se há tempo de nascer e tempo de morrer, eu vou lá para Tiago, capítulo 4, versículo 14, que o que é a vossa vida? É o vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Então, entre tempo de nascer e tempo de morrer, eu sempre coloco o tempo de nascer e o tempo de morrer muito próximo, muito rápido. Diz que é como uma nuvem que aparece por um pouco e se desvanece. Então, olha, tempo de nascer, tempo de morrer é um tempo muito curto. E o escritor de Tiago fala isso, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece e logo se desvanece, logo se vai embora. Então, eu chamo a atenção para essa brevidade. Brevidade. E isso cabe em todos os lugares da nossa exortação, sobre a vida, sobre a salvação, sobre o nosso estado aqui nesse mundo, o estar neste mundo. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos aqui por um pouco tempo. Nós estamos, e eu não quero nem falar dos nossos jeitos de programar a nossa vida, e depois não dá nada certo. Estou falando da realidade. A nossa realidade é muito pouco tempo aqui. Então, todo o nosso trabalho, toda a nossa vida deve ser colocada em nossa mente, na palavra de Deus, que diz que tem que ser hoje. Não perturbar, não com o dia de amanhã, né? Basta cada dia o seu mal. Então, pensar nas coisas de hoje. Você tem que viver o hoje. Você tem que buscar a Deus hoje. Você tem que buscar a sua salvação verdadeira, real, hoje. Você tem que pensar na sua vida eterna hoje, né? Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que a palavra de Deus diz que é oportuno. Nós temos uma oportunidade, nesse espaço de tempo de nascer e morrer, nós temos uma oportunidade de buscar essa salvação para a nossa vida. Pode-se ter garantia da salvação hoje. Pode ter. Zaqueu correu tanto, subiu numa árvore, até então ele estava ali, atrás de ver quem era Jesus. Mas quando eles estavam na casa de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, capítulo 19, versículo 9, Jesus fala para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa. Olha que maravilha, hoje veio a salvação a esta casa. Você está buscando isso para quando? Zaqueu nem estava pensando em outra coisa, ele estava pensando em ver Jesus, se aproximar de Jesus, e Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa.
A maravilha está aí, no pouco espaço de tempo que nós temos uma grande oportunidade de conhecer, de receber, de ter a vida eterna. Nós, para ter a vida eterna, os passos são difíceis, porque, não obstante, nós vivemos pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós vivemos uma expectativa de quem quer a vida eterna, e por isso que às vezes eu falo assim que as pessoas estão procurando sem saber disso, sem entender isso. Mas quem está procurando a vida eterna de todo o coração, ela sabe que ela deve morrer, ela deve se entregar para a morte, porque tem que morrer e viver hoje. Não é isso que diz Romanos 6, capítulo 11, diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, considerem mortos para o pecado. Nesse espaço de vida que nós temos a oportunidade de receber a vida eterna, nós temos que compreender que nesse espaço eu tenho que me considerar morto para o mundo e vivo para Cristo. Essa vida de Cristo é para hoje, para você começar. O pecado não terá domínio mais sobre você a partir do tempo em que você é uma pessoa que compreendeu, que se arrependeu, que confessou seus pecados, se converteu. A partir daí, Romanos 6, 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça, aquela graça de Deus. Não está mais à mercê do pecado, o domínio do pecado não está mais. Por que não está mais? Porque você já não pertence mais a esse mundo, porque você morreu para esse mundo do pecado, onde jaz maligno, onde não faz mais parte. Então nós estamos livres desse pecado, verdadeiramente livre com Cristo. Romanos 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então estamos livres, essa libertação do pecado que Romanos 6,22 fala: agora porém libertados do pecado, nós somos libertados do pecado. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, nós fomos libertados do pecado, que ali ele se fez propiciação, que é aplacar a ira de Deus, que é nos purificar de todo o pecado, o sangue de Jesus nos limpar, o sangue de Jesus nos dará vida. Então, nós estamos livres completamente do pecado, porque o Filho nos libertou. Se eu quero vida eterna, eu preciso entender que nesse processo eu preciso crer na sua palavra, crer que essa palavra é suficiente, crer que Jesus é suficiente, crer que eu realmente sou um pecador e eu preciso confessar esse pecado, me arrepender desse pecado e tenho que converter, mudar de rumo, não quero mais viver nesse mundo de pecado. Segundo ponto, ter Jesus implica numa verdadeira transformação. O texto que nós lemos diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. A vida eterna nos leva a isso, a sermos libertados do pecado, mas não só isso, a sermos transformados em servos. Nós não somos promovidos a chefe, a nada, nós somos transformados em servos. Então,
implica numa verdadeira transformação, uma nova vida, sendo Jesus aquele que nos guia numa nova direção. Foi o que cantamos aqui. Ele nos guia numa nova direção. Transformação é isso. Quando eu estava no mundo, quando eu estava perdido, quando eu estava caminhando para um lugar errado, quando eu estava nas trevas, caminhando agora por uma nova direção. Mudança completamente de direção. Transformado para servir a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Conversão, mudança completamente. Aqueles ídolos, aquilo que eu tinha antes de conhecer a Jesus, e Paulo está falando dessa igreja de Tessalônica, que eles eram envolvidos com idolatria, mas a partir do momento que eles ouviram a palavra de Deus, que eles entenderam a mensagem da salvação, eles foram transformados, mudados completamente. Começaram a servir a Cristo, servir a Deus. Servir como instrumento de justiça. Aqui no versículo 13 do capítulo 6 de Romanos, diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto, tendo os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, não mais ofereço os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. No versículo 18, ainda diz: e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Mudança completamente. É isso que nós precisamos entender aqui na nossa vida de crente em Jesus Cristo, que a gente precisa de mudança. Não sou mais o crente de antigamente, que era só crente, mas não conhecia Deus. Quando eu conheço a Deus, conheço a palavra de Deus, conheço a minha responsabilidade, eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu devo crer, a palavra de Deus diz que eu tenho que me envolver. Acho que nós deveríamos envolver tanto com o ministério de Deus. Vejo a irmã Luzia pedindo perdão para a igreja, porque ela não teve tempo, teve problema com a saúde da irmã, teve vários problemas, mas fez acontecer aquilo que ela precisava fazer. Mas se nós todos nos envolvêssemos com ela nesse trabalho de evangelização e missões, nós não tínhamos muito mais coisas feitas para apresentar? Cada um de nós fazendo a sua parte, cada um se envolvendo, cada um amando, cada um mostrando o seu serviço, servindo a Deus, fazendo não para engrandecer, fazendo não para se mostrar, mas fazendo para Deus, a obra de Deus, e nós nos envolvermos com esta obra que é de Deus. Ser participante do ministério da reconciliação.
nós temos hoje a oportunidade de sermos participantes do ministério da reconciliação. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, acho que do 18 a 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nós rogasse, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos embaixadores, nós somos reconciliadores, nós somos testemunha, nós somos, depois de receber Cristo, depois da gente ter certeza, convicção da nossa vida eterna, nós passamos a ter uma responsabilidade com Deus muito grande. Nós não podemos mais levar a vida de qualquer jeito, essa vida não nos pertence mais. Ela está nas mãos de Deus, foi dada por Deus e é de Deus. O nosso serviço não pode ser de qualquer jeito, o nosso serviço tem que ser servir como Jesus serviu, da maneira que Jesus serviu. Mateus 20, 28, nos ensina, nos exorta, nos orienta o que Jesus realmente quer de nós. Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Precisamos pensar no resgate de muitos, como Jesus pensou. É claro que Jesus fez o serviço, é o único que fez realmente bem feito, mas ele é o modelo nosso, é o modelo para nós, o modelo para cada um, para cada crente, para cada salvo, para cada um que tem a vida eterna. Jesus é o modelo. E modelo de quê? Modelo de servir. Modelo de servir. Terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto que eu falei? E peguei, hein? Santificação. Ter Jesus implica em santificação. Ter Jesus implica em libertação do pecado, somos livres do pecado, agora livres com Jesus. Ter Jesus implica numa verdadeira transformação, porque eu estou livre do pecado, agora eu sou transformado por Deus, feito a vontade de Deus, agora mudando todo o meu jeito de viver. Romanos 6,4 diz, andando em novidade de vida, 2 Coríntios 5,17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou nova criação, como queira. Então, somos novos, diferente. Então, o terceiro ponto, ter Jesus implica em santificação. A santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Já está lá, vou de lá. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é santificar. O que é santificar? O que é santificar? Está dizendo ali, abstenha da prostituição, ser separado,
Santificação agora é viver uma vida santa, que eu posso ser ingressado, eu posso ser colocado no corpo de Cristo e não dá diferença nenhuma. Eu tratei isso nos 2 PGMs essa semana, né, Daiane? Nós não podemos entrar nesse corpo de Cristo manchado, por isso Cristo é puro, é santo, Deus é perfeito, e nós somos salvos para quê? Para ser inserido no corpo de Cristo. E como eu vou ser inserido no corpo de Cristo sem santificação? É por isso que ele fala, sede santo, porque seu Deus é santo. Para você ser inserido no corpo de Cristo, você precisa de santificação, e é isso que a palavra de Deus nos exorta, buscar essa santificação, entender dessa santificação para a nossa vida. A santificação é uma busca para agora. Romanos 6,19 diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. A palavra está tudo aqui, as orientações, tudo aqui. Vocês fizeram tudo errado, Deus teve misericórdia mesmo assim. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, Ele, mesmo pecadores, mesmo sujo, Ele foi lá, limpou, salvou. Mas agora, nós precisamos ser santos, buscar a santificação. Deus quer isso para a nossa vida, para nós sermos inseridos no corpo de Cristo, viver. Então eu dependo de Deus para isso, eu dependo da palavra de Deus, eu dependo do Espírito Santo de Deus, eu dependo de tudo dos céus para viver isso, porque eu não posso brincar com isso. A santificação, sem santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. É sério. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É sério. E a santificar é estar na vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porquanto Deus nos chamou, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós não fomos chamados para viver na impureza, nós não fomos chamados para viver na lama. Na lama já estávamos. A gente for ler o Salmo 40, você vai ver que ele retirou do charco de lodo e colocou num lugar seguro. Curou as nossas feridas, limpou-nos e colocou-nos num lugar seguro. Não fomos salvos com o precioso sangue de Cristo e falamos assim, agora vocês podem ir para a lama de novo. Isso se trata da porca lavada lá em Pedro, né? 2,22, se não me engano. 2 Pedro 2,22. Deus ordena para quem quer vida eterna. A santificação é uma ordem de Deus para quem quer vida eterna. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz, porque está escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em todo o vosso procedimento, versículo 13 diz isso, no mesmo capítulo, 1 Pedro 1,13, sede santo em todo o vosso procedimento. É ser santo em toda a vida, em todos os lugares, em todas as suas ações,
em toda a sua palavra, sede santo em todo procedimento. E aí, sim, quem tem um filho, tem a vida. A conclusão é 1 João capítulo 5, versículo 12. 1 João capítulo 5, versículo 12. Se diz que o Filho é tudo, se Jesus é tudo, quem tem Jesus tem tudo, tem a vida, porque a vida é Ele. Então, versículo 12 diz: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples, simples assim. E João capítulo 5 ainda, versículo 20, diz que esse Jesus, Ele é a vida eterna. Olha o que diz o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho de Deus é o verdadeiro Deus, Filho de Deus é a verdadeira vida eterna que nós precisamos. Mais uma vez, as coisas voltam para Jesus. A vida eterna é para os que estão libertos do pecado, se santificaram, para servir continuamente. Libertos do pecado, transformado completamente para servir e santificado para adorar a Deus. Então, ter Cristo, ter a salvação, implica em libertação do pecado, implica em verdadeira transformação na nossa vida, implica em santificação. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja dando esse entendimento para nós, para levarmos a sério aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Deus abençoe.